Max é um ex-policial que vive em um mundo pós-apocalíptico e, graças à violência de motoqueiros psicopatas, perde tudo, inclusive sua família. Furiosa é o quinto filme da saga Mad Max, uma espécie de continuação de Schrödinger. É a história do Mad Max, mas também não é. Nele conhecemos a infância de Furiosa, personagem que nos foi apresentada em A Estrada da Fúria. Furiosa é uma órfã arrancada do seu lar para servir a um chefe tribal que assassinou a sua mãe. Logo depois é negociada a outro chefe e o seu objetivo de vida é voltar para o velho lar. Ainda que não seja um filme ruim, tem sido um fracasso de bilheteria nos cinemas. Seria a consequência das lacrações hollywoodianas que deixaram o público como gato escaldado? Seria o caminho natural de uma indústria que foi inundada pelos streamings, uma vez que poucos dias depois de lançado no cinema, os filmes costumam estar disponíveis nas plataformas digitais? É sobre isso que falarei com o Lucas Honorato. Oba, sou eu! No Cine Quinto de hoje. Hoje? Roda a vinheta. Mas não é semana que vem que sai? É hoje. Na gravação não é hoje. Antes de continuar, eu devo avisar que este programa contém spoiler. Foda-se! É ruim que o filme, esse filme, Furiosa, já começa com spoiler, porque o filme do passado final, já é o final do filme. O final desse filme é o começo do outro, é um problema. Esses spoilers aqui não servem pra nada. Nasceu spoilado. Mas se você não gosta de spoilers e quiser seguir, é por sua conta e risco. Se você tem problema com spoiler, vai assistir primeiro, acho que vai estrear dia 25 no HBO Max, mas tá nos cinemas, então aí fica por sua conta, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta. Já rodou. Roda a já foi. Bom, e aí? O que você achou do filme? Começando pelo elefante na sala, né? Lacração. A maldita lacração. Eu não achei que tem muita... O pessoal já ficou meio... Protagonista mulher. É uma série que historicamente tem um protagonista masculino e de repente metem lá a mulher. Aí a galera já ficou, lá vem a lacração maldita. E eu não acho que é lacração, mas eu acho que é uma dessas histórias meio... Assim, já vimos isso outras vezes. É aquela coisa de sempre. Você tem um mundo pós-apocalíptico. Acabou tudo. Por que acabou tudo? Porque guerra nuclear. Então o mundo virou um deserto. Da onde é que vem esse ímpeto de utilizar a técnica dessa forma? É um ímpeto masculino, né? Então, tanto é que o filme... Cara, todo mundo que tá fazendo merda normalmente é homem. As tribos são todas masculinas e patriarcais. O único mais legal é o próprio Mad Max, exato. Né? E o... Pre-Jack. Pre-Jack. Praetorian Jack. Mas ainda assim, é como fosse uma humanidade que não aprendeu com erro, porque você tem esse ímpeto masculino de explorar as coisas, né? De transformar, né? Porque é como se a Terra, ela tradicionalmente, simbolicamente, a Terra é feminina, né? E a matéria também é feminina. E o masculino é visto como a forma que incide sobre a matéria, né? Isso. Então, a semente e a água que cai do céu fazem a terra fecundar e dar a vida, e o céu é visto como masculino. Então, o masculino, ele domina, por assim dizer, o feminino e faz alguma coisa sair dali e dá uma forma ali. Então, essa coisa do uso da técnica para transformar as coisas é um ímpeto masculino. E o ímpeto, quando não segurado, ele leva à destruição mesmo, né, quando ele está desordenado. Que é aquela coisa que a gente até estava conversando sobre o Éden, né? Que literalmente, depois que sai do Éden, é uma sucessão de destruições, de cagadas, e normalmente vindos de uma linhagem que não é a linhagem que é bem vista pelas escrituras. Exato. Aliás, esse filme tem exatamente isso, né? Um filme que é meio pretensioso. Pra mim, ele é meio pretensioso, porque os caras fizeram, desde o primeiro até o último filme, um monte de história não é paralela, história de fundo, né? Que eles chamam backstories, né? De cada personagem eles escrevem. Todos os que estão ali, eles sabem. O roteirista sabe o que está acontecendo, mas ele não gosta de mostrar tudo, porque, sabe, as pessoas precisam imaginar e não sei o quê. Isso eu já acho uma merda. Pô, se você teve a ideia, me conta. Eu tô ali pra ouvir o que você tem pra dizer. Eu não quero ficar imaginando. Se eu quiser imaginar, eu fico em casa pensando numa história, caceta. Aí, não, tá bom, vai lá imaginar. Aí os caras têm, então, uma ideia. Então eles já escreveram uma coisa enorme até chegar onde chegou. Só que aí vai chegar nos símbolos, ela pegando a frutinha. É um negócio, mano, é muito óbvio, né? Assim, tipo, é um filme pretensioso com símbolos diferentes do Clique, que nem eu falei na semana passada, que é um filme completamente despretensioso. E tem símbolos óbvios, mas tudo bem, porque é um filme que é despretensioso, então tudo bem. Pipocão, bobão. Ele sabe o que ele é. Esse é um filme pipoca que acha que é mais do que é ele meio de Hitchcock, fato. assim, que é não sei o que. Eu acho que essa porra é porque, desculpa, nem que eu vou ficar puto
comigo, mas é o velho, saudosista. Eu vi nos anos 80, os anos 80 é que era bom. Aí o filme é antigo, é cult. Aí o cara fica nesse culto à nostalgia, porque ele tem boas memórias com essa porra, e fica tratando como se fosse uma coisa mais elevada do que. É que nem a galera que tem o saudosismo com o rock. O rock isso, o rock aquilo, o rock... Não, mas o rock é legal. Não, é legal. Não fala mal do rock. É legal. Vamos pro É legal, mas não é a nona sinfonia, cacete. Para de tratar como se fosse mais do que. O rock, ele não se apresenta como a nona sinfonia. O meu problema com o Mad Max... É que as pessoas encaram assim, o rockista, tá ligado? Isso aqui é que é música, saca? Mas eu acho o rock bem mais esperto na questão de simbolismo. Sim. Eu tô falando que eu acho que essa atitude dos diretores... É meio anos 80 de ser pretencioso, é meio uma questão. Tanto é que os últimos 2 filmes, que é o da Furiosa, que na verdade não tem uma ligação... aliás, é um negócio que eu falo no começo do filme de Schrödinger, da continuação de Schrödinger, porque é uma continuação, mas não é uma continuação. Sim. O Max, que seria... O cara, ele teria uns 50 anos no quarto filme. Que é o mais recente, de 2000 e pouco. Só que aí aparece um cara de 30. Só que o cara tem as memórias do Max. Aí dos outros filmes, Dos outros filmes. Aí você fala, cara, mas não é o mesmo cara, mas é. Aí o diretor... E foi por uma questão completamente... O Mel Gibson não podia fazer, eles tiveram que achar outro, ele achou que esse cara aí era um cara famosinho que ia dar bilheteria. Sim. E não deu muita bilheteria, nenhum dos dois, né? Não, o primeiro deu. O primeiro dos novos. O primeiro, o Fury Road até ganhou perto do Oscar, né? Esse primeiro foi muito bem, e pra você ter noção, o lucro gerado por esse primeiro é mais ou menos o mesmo montante de faturamento desse segundo. Então, assim... e esse segundo não foi bem justamente por causa desse negócio que os caras falam, lá vem Hollywood subverter um negócio que eu gosto. E eu não acho que é subversivo, não, né? Eu acho que é assim, essa coisa. Tem lá o ser humano, o ímpeto masculino de transformar e conquistar que destrói. E aí você tem no meio disso, né, pelo menos na história desse filme, uma sociedade que não só ele destrói, como ele não aprende, né? Porque o carro, que é como se fosse um símbolo da poluição mal utilizada, da técnica, o carro é o V8. Gasolina, fumaça. Exato, coisa ruim, demônio. O carro vira um objeto de culto no pós-apocalipse, porque é um meio de navegar aquele mundo que está todo destruído. Então não só o ímpeto masculino de explorar as coisas pela técnica de transformar destrói o mundo por meio de uma guerra nuclear, né, o ímpeto da conquista e tal, cacete. É como um dos principais símbolos desse ímpeto conquistador de dominação da natureza vira um objeto de culto depois que as coisas estão destruídas, e ele é utilizado para navegar o mundo e vira o centro dele. Então, assim, o centro daquele mundo é o que o destrói. E é o ímpeto masculino que faz isso, e aí no meio você tem o oásis de uma sociedade matriarcal que vive em plena comunhão com a natureza. Meio bom selvagem, aquela coisa, né? E assim, eles não são nem completamente naturalistas, eles têm as armas deles, tem um negócio, mas é aquela coisa, é uma sociedade matriarcal que sobrevive. Mas não tem fumaça, sabe? Tem tecnologia, mas não tem fumaça. Isso, a tecnologia bem utilizada, harmônica, né? E aí você tem essa contraposição do feminino, que quer cultivar a natureza de maneira ordenada, contra o masculino mau, explorador, destruidor. Então, como símbolo masculino e feminino, funciona. Essas são possibilidades. Se você pensa nisso como símbolo, do tipo, mesmo nós temos o masculino e o feminino também. Então, quando a gente está cuidando, a gente está sendo feminino dentro do... Sem essa viada. Todo mundo tem uma mulher interior, né? Não tô falando disso. É uma coisa simbólica, metafísica. Exatamente. Mas eu acho que o filme, ele não é lacrador no sentido que as pessoas esperariam que ele fosse. Sim. Aquela mulher fortona que vai resolver tudo sem ter defeitos. Ela tem defeitos, ela tem... É um panfleto da militância, né? Então não é um panfleto da militância. Ao mesmo tempo, por a gente estar num momento em que essas coisas estão tão discutidas e tão mal lidas, tanto pela esquerda quanto pela direita, mesmo essa coisa do masculino e feminino fica parecendo, as mulheres são melhores que os homens. Sim. Né? Então, apesar de isoladamente a história não é uma história lacradora, eu concordo com você que existe essa coisa lunar da mulher, a coisa solar do homem, a coisa da ação do homem, da mulher ser um pouco mais receptiva. Um exemplo na política mesmo, né? O que acontece quando você deixa o ímpeto masculino de controle e de ordenamento tomar conta completamente? Você tem uma ditadura militarística. Né? O que acontece quando você deixa o ímpeto feminino? Pensa como arquétipo, por mais que eu não goste tanto desse termo, mas como arquétipo, o arquétipo da imperatriz, aquela carta do tarô. É sempre uma mulher que tem uma realeza, uma nobreza, e só que o símbolo dela é a abundância.
como a terra que dá a todos. O que acontece quando você deixa isso dominar? É a abundância, tem tudo pra todo mundo o tempo inteiro. Pô, você tem a falência completa, porque você não pode distribuir tudo pra todo mundo o tempo inteiro, né? Você tem a idealização do que as pessoas acham que um socialismo pode ser, né? Que na verdade não termina assim, no final das contas, né? E que no final, se você tem tudo meio que de graça dado de mãe pra filha, você acaba não desenvolvendo coisas que você precisa desenvolver e a sociedade cai do mesmo jeito. Olha, alguém tem que produzir antes que dê. Isso. Exatamente. Que é o que acabou acontecendo. Exato. Aliás, é o que tem acontecido, né? A gente vê os números, quase metade das pessoas recebem o que a outra metade trabalha, né? No mundo inteiro. Então, a merda é essa. Essa coisa da desordem masculina é uma possibilidade narrativa real. Só que é o seguinte, se você passa anos, e a gente até falou disso em outros programas, o programa que você fez com o Júnior, depois a gente conversou com ele, se você passa anos ressaltando só esse aspecto da realidade primeiro, mesmo que não seja uma história lacradora, mas pega esse aspecto da desordem masculina sendo contraposta por uma espécie de ordem feminina, e você só conta essa história, você tá, de certa forma, você tá omitindo um pedaço da realidade, né, das virtudes masculinas, etc. Sim. E você tá usando esse pedacinho de verdade para criar uma impressão mentirosa na cabeça das pessoas. Que eu acho que é a grande reclamação, né? Agora, é diferente, porque quando é uma lacração mais desse jeito que a gente não gosta, porque essa é uma lacração, vamos dizer assim, com âncora na realidade. Isso. Ou seja, não é subversivo woke, não é o woke mesmo. Aí você assiste aquilo, dá um bode assim do tipo, pô, mais uma vez, a mulher é legal e a gente é uns filhos da puta. Que merda. Tudo bem, dá isso. Só que não é aquela raiva que você sente, cara, isso aí não é assim. A vida não é, você tá contando uma história que não é só mentirosa porque é fictícia, porque a ficção não é necessariamente mentirosa, ela pode ser uma verdade que não aconteceu, mas é uma verdade. E o que o cara tá contando ali é uma mentira. É isso que irrita. Você vê, pegar uma mulher com uma espada desse tamanho, que pesa mais que eu, fazendo assim, com 5 gigantes na frente dela. É a Rey do Star Wars, que é magicamente boa e ninguém sabe por quê. Exatamente. E ela tem todas as virtudes, não tem uma falha de caráter, uma falha de... Ou seja, é uma pessoa impossível, né? Exato. Então, isso que dá raiva. Então, é um filme que dá pra você assistir, se divertir sem raiva, né? E olha, mesmo assim, eu não acho nem que ele tava conscientemente tentando pintar o masculino como mal. Até porque, olha, primeiro, tem o Pre-Jack, que é bonzinho, é um cara justo no meio da injustiça. Tá certo que ele só é justo porque a mãe dele ensinou a parada pra ele. Mas isso também é real. Sim, exato. A sua mãe te dá os bons valores, né? Exato. Com seu pai, né? Então... E aí você tem, dentro o vilão lá principal, o Dementus. O Dementus. O Dementus, na vila dele... Que, aliás, é a melhor coisa do filme, né? Cara, é muito bom o Dementus. Como ator, como personagem. Você assiste aquela porra, você fala, cara, ele tá se divertindo fazendo isso aí. Ele tá muito aproveitando o momento. E o Dementus, cara, ele tem uns discursos muito bons, né? Ele chega pra conquistar os lugares, fazendo um parênteses enorme, ele chega pra conquistar os lugares não pela conquista militar, ele é subversivo, ele faz um discurso revolucionário, o discurso socialista. Ele fala, vou dar tudo pra todo mundo. Vocês não têm pouco. E claro que dá errado. E cara, nesse ponto, é um filme... Eu acho que ele é considerado até um filme meio libertário, né, nesse sentido. Quer dizer, anti-libertário, porque aquela porra toda, na verdade, seria o libertarianismo. Todo mundo tentando, o mais forte, com mais poder econômico e militar ganha. É isso que eles querem, que eles dizem, né? Não é uma coisa muito legal, pelo menos pelo filme, né? Mas, enfim, divaguei um pouco. Ele chega com o discurso lá, a primeira vez que ele chega pra pegar o Imortal. Lá, o Immortan, ele fala exatamente isso. Vocês estão tendo pouco, eu vou dar muito mais pra vocês. Vocês estão sendo oprimidos pelos seus líderes. Exatamente. E no final ele oprime mais todo mundo, porque ele é um baita filho. E eu acho que o pulo do gato aí, tá certo que assim, spoilers, mas assim, essa menina é tirada a Furiosa, é tirada dessa sociedade que sobrevive ali no meio, e ela é retirada justamente por quê? Porque os exploradores masculinos, eles querem recursos. Sim. Eles encontram os recursos, e assim, é na selvageria mesmo, eles vão pegando, porrada, eles não estão ligando se vai destruir o que eles estão pegando, não estão. Eles só querem pegar. Aí eles levam essa menina pra que ela os leve de volta pra lá, pra eles colonizarem e tomarem aquilo ali. E depois que ela é tirada, o ponto... O que eu ia falar? Não sei, mas ela... Não, do que você tinha acabado de falar? Não sei também. Ela é tirada de lá pelo ímpeto masculino e tal, e ela passa o filme inteiro sofrendo na mão desses homens injustos, né? Tanto é que ela depois é levada pra ser uma concubina lá do Immortan Joe, sim, né, e etc. Ela até se masculiniza também. Isso, um pouco, né, pra sobreviver. Sim. E a treta é o seguinte, quando ela termina,
ela é uma história de vingança, inclusive aquele último diálogo, o diálogo dela com o Dementos, eu achei do caralho, não é, genial, que novidade. Mas é bom. É bem escrito. Que ele fala, você tá virando a mesma coisa que eu, o que adianta? Exato, né? O seu ímpeto é de ódio, não é porque você quer uma coisa maior, então você é a mesma coisa que eu. Podia ter sido clássico, o Seu Madruga no lugar dele, né? A vingança nunca é plena, matar e envenena. Poderia. Mas o diretor, ele se baseou, assim como no Star Wars, no Campbell. E isso ele fala mesmo em entrevista, tal, que no primeiro ele não tinha pensado nisso, mas a partir do segundo, terceiro ele começou a ver. E, cara, é muito parecido, até eu não sei se é de propósito, que os caras, as mulheres falam, as matriarcas falam. Que as estrelas estejam com você. May the stars be with you. Ao invés de The Force. Caralho, será que é de propósito? Mas tem essa coisa, que assim, o que difere, né? Ela é tirada de lá por esse sujeito, né? E esse sujeito, o Dementos, que é o grande vilão, que é um dos ditadores, que se opõe até o Immortan Joe, depois faz uma aliança com ele tem esse lance de que ele virou aquele sujeito ruim porque ele deixou a mágoa, né? Porra, tiraram os filhos dele, ele ficou com ódio de todo mundo, ele falou, foda-se, agora ninguém vai tirar nada de mim, eu vou dominar todo mundo, né? E ela passa a vida dela inteira querendo a vingança. Só que a diferença dela pra ele é que ela quer a vingança, sim. Ela tá ressentida. Mas ela quer se vingar e reconstruir alguma coisa. Tanto é que ela guarda a semente. Ela guarda a semente que dá a vida. Mais um clichê. Pra replantar, pra repopular a coisa. E o negócio ela termina sem matá-lo. Ela planta a semente em cima dele. Então é como se ela utilizasse o ressentimento. Inclusive a semente, a árvore cresce em cima da caceta do sujeito. Da peroba, isso aí. Então é como se ela, assim... Primeiro, aí é meio subversivo, meio escroto mesmo. Tem uma coisa boa, ela tá usando o ressentimento pra gerar algo novo, tá certo, mas não precisava matar o cara pra isso. Ela podia só... Mas ela não mata, de certa forma. Exato. Ela faz pior, porque fica sofrendo. É meio aquele mito grego, né, do cara da pedra, né? Não, do corvo que come o fígado do cabra. Na hora que eu vi o cara preso nas árvores, eu lembrei daquela imagem. Tem crucificação também, a mãe é meio que crucificada. E queimada. É meio subversiva ali também, né? Sim, tem um lance ali, mas o ponto é o seguinte, ela faz a vida crescer da vingança da destruição que ela praticou, né, no final das contas. E não só isso, né, como ela... O pênis do homem é de onde sai a semente. Então ela tá como que dizendo assim, pô, não preciso dessa sua semente, eu tenho a minha, saca? Então, nesse sentido, tem uma lacradinha, né, meio sutil. Tem. Mas o ponto todo é que, cara, só o fato de a gente estar olhando pro filme, se perguntando onde tem a lacrada e onde não tem. Já é um sinal dos tempos. Já mostra que, assim, deu errado essa merda. Deu errado, assim, e eu digo deu errado presumindo que quem estivesse praticando fosse bem intencionado e realmente quisesse mais igualdade, o que eu não acho que é o caso, né? Não acho, não. Eu tenho certeza que não é o caso, porque a gente sabe o que o Foucault escreveu, a gente sabe o que o pessoal da Escola de Frankfurt escreveu, a gente sabe o que o pessoal do sistema financeiro estava fazendo. Tem um monte de minicasts antigos do Arthur e de vídeos explicando isso no canal. Os Clinton, o pessoal do Sahalinski. Enfim, mas se fossem bem intencionados, não deu certo. Você deixou as pessoas paranoicas, né? Exato. Não, qualquer coisa você vê, às vezes você vê onde não tem mesmo, né? Exato. E aí você acaba criando também um certo... Isso na parte racial é bem claro. Hoje eu vi, cara, no Twitter, o Metrópole, canalha Metrópole, que postou um vídeo, a manchete era assim, pai proíbe filha de cumprimentar homem negro e causa revolta. Essa era a manchete. Aparece a imagem, realmente, o pai. Só que aí você vai descobrir, não por eles. Sim. As pessoas que depois comentaram, foram atrás, tiveram que ir atrás para ir. Você vai descobrir, o cara que ele não deixou cumprimentar era um cara que o pai dizia que ela sofria bullying na escola e o cara não fazia nada. Ele era meio que o pica grossa lá e não fazia nada sobre o assunto. Só que esses filha da puta do Metrópole estão criando a semente da intolerância e tal. Tanto é racial. Que muita gente começou tinha que matar esse filho da puta, tinha que acabar com isso, racista tem que morrer. Sim. E aí depois eles começam a chamar a gente de racista. E aí eles falam, viu como existe mesmo um racismo, não sei o quê. Cara, isso é de uma crueldade. Não, cara. Que não exista. Não, mas nesse nível, cara. Existe quando o cara é meio pancada, velho. Desculpa. Esse nível, eu não vou te cumprimentar na formatura da minha filha. É óbvio que tinha outro. O cara nem se esforçou e ele nem quis. Ele quer mesmo fazer a narrativa. Mas aí é um ponto do 8º mandamento. Você não pode mentir. E se você não pode mentir, você não pode julgar baseado no que você não conhece. Sim. E se você não conhece o coração daquele cara ali, você não pode presumir o pior, pô.
Exato. Não, mas aí o que acontece? É a mesma coisa, e aí as pessoas começam a ficar paranoicas, tanto de um lado quanto do outro. Um vendo que todo mundo, achando que todo mundo é racista, e o outro achando que ninguém é. Sim, né? E aí o cara vai assistir um filme e acha, o cara tá querendo me doutrinar, o cara tá querendo... botaram uma mulher no filme que o protagonista era Exato. E quando, nesse caso, por exemplo, é super dentro do filme, não atrapalha em nada, não incomoda nada o fato dela ser mulher. E francamente, eu acho que simbolicamente funciona a vingança do feminino sobre o masculino desordenado. É normal, cara. É uma ideia boa. Sim. Eu não acho que foi executado do melhor jeito possível nesse filme. Não, não, aliás, a gente não estaria falando desse filme se não fosse você primeiro que falou pra gente falar. Não, tudo bem. Então você é o culpado. Chateado. É que ele viu 80 todos os Mad Max. Tive que ver 5 Mad Max, que, assim, se eu visse os 2 últimos, já era um filme médio. Médio pra ok. Agora, assistir tudo é cruel. Aí você, olha, nem vou começar. Não, mas o... Não, ele tava aqui, que deu uma... Já deu pau na gravação. Ele tava aqui puto falando que o primeiro filme foi feito de qualquer jeito. Não, mas isso é verdade. O primeiro filme... Eu vou até contar. Ele falou pra não contar, vou contar também. Não, que o primeiro filme... O cara ia fazer um filme que era um jornalista que tava na estrada cobrindo coisa de acidente e começava... Acidente de carro e começava a ficar meio insensível a isso. Essa era a ideia do Mad Max. E virou uma distopia, não sei o quê. Não era nem uma distopia, era uma coisa que ia acontecer no tempo real. Na Austrália, em 1970 e poucos lá. Sei lá quando foi filmado. E aí o cara falou, não, mas não dá, tem que ser o cara pra matar a mulher e o filho dele, pra ele ficar louco, eu preciso fazer ele ter algum sentido, num jornalista não faria sentido. E aí ele fez o cara ser um policial que a gangue de motoqueiro mata a família dele. Só no segundo filme é que eles fizeram a distopia, que inclusive eles contam no começo do filme como é que foi tudo o que aconteceu. No primeiro filme, pra quem viu, pro próprio roteirista, não existia distopia. Aliás, eu não sei se eu falei agora ou se foi na gravação que deu errado. Eu odeio quando o cara escreve pela metade, depois eu vejo o que aconteceu, aí muda. É tipo, isso tem no Lost, foi assim. Pô, crente que os caras já sabiam qual era o final. Não, a gente vai vendo. Aí fica aquela merda, não sabe por quê. Mas sabe qual é a merda? A merda é o seguinte, você tá indo... Primeiro, se um cara vai te contar a história, você tá fazendo uma coisa que, assim, se você para pra pensar na dimensão desse ato, é uma coisa até meio perigosa. Você tá emprestando a sua atenção e a sua consciência pra que aquele cara conduza ela por uma experiência. Exato. Já começa aí que é o seguinte, toda experiência tem algum impacto interior em você. O cara pode falar, eu não sou tão influenciável. Tá bom, você pode ser pouco influenciável, mas alguma influência. Alguma coisa. Olha, já vai ter uma mudança. No final daquilo, você vai ser uma pessoa que passou por aquilo e não a que não passou. Então... E outra, mesmo que você esteja contra aquilo, vai ser uma influência invertida. Exato. Tipo, tudo que ele falou tá errado. Então já é uma influência também. Exato. Mesmo que você rejeite com mais veemência o que foi dito. Exatamente. Alguma coisa muda em você. Quando você assiste qualquer coisa. E aí, você tá bom. Então o cara gastou um tempo, ele escreveu isso aqui, ele tem uma coisa pra me dizer, tem um todo aqui que ele tá querendo apresentar. Aí quando eu falo, o cara mudou, eu falo que esse filho da puta tá meio enrolando. Exatamente. E aí o cara, não, vou deixar aberto, porque isso também é uma coisa. Eles têm... O cara fez backstory, fez história de fundo pra todo mundo. Até o carinha lá, o extra ali, ele já sabe o que aconteceu na vida inteira, mas ele não coloca no filme. Mas ele fala, as pessoas precisam preencher o filme com a sua imaginação. Cara, se eu quiser minha imaginação, eu fico em casa, né? E fico imaginando várias histórias. Eu quero ouvir a sua história, seu filho da puta. O que você percebeu na realidade? O que você quer me contar? Não. Ai, aqueles filmes que não tem final, velho. Que raiva que eu tenho. Não, daqui pra frente vai pro tua conta. Pô, você me trouxe até aqui. Você me tirou da minha casa. Foi pro mundo da imaginação, cheio de dragões, cheio de desertos. Que eu odeio dragão. No próximo Cine Quinto, Ilha do Medo. Não, mas o Ilha do Medo, eu... É inconclusivo. Não, mas é legal pra caralho. É um inconclusivo conclusivo, assim. É que nem o Inception, não tem conclusão. Não, mas aí tudo bem, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo assim, quando não tem nem assim, nem pra você devagar, tipo, daqui pra frente se vira. Coisa que o cara te traz assim até, vamos pra Salvador? Vamos. Aí ele chega lá no Espírito Santo e fala, falou, agora se vira. Só que você não tem Waze, você não tem porra nenhuma, se vira. Não dá, né, velho? Agora, se o cara te deixa em Salvador e fala assim, aqui, sei lá, tem 3 hotéis, você pode ficar em qualquer um dos 3, tudo bem. Me levou pra algum lugar, eu posso escolher mais ou menos o que, entendeu? Mas, enfim. Agora, o Mad Max, o primeiro, a diferença do primeiro pro último é ridícula, assim, o primeiro é um filme chato, ruim, bobo. Vendo acidente de carro. É só isso, cara, não acontece nada. Pra começar, não acontece nada. Segundo, você não sabe quem é o porra do mascarado lá, nem sei o nome do bandido, que é meio que um espírito
espírito dos motoqueiros ali, sei lá. Depois, no segundo já começa a ter uma historinha que é mais ou menos, no terceiro é uma história horrível, mas pelo menos é uma história, que é ali que você sabe que teve um problema nuclear e não sei o quê. E aí o quarto e o quinto são mais redondinhos, eu acho que são filmes legais. Então, mas aí que tá, são filmes que eu poderia passar a vida sem eles tranquilamente, mesmo em termos de diversão, tem outros filmes mais divertidos, vou ver o Indiana Jones, sei lá, uma coisa assim, que diverte muito mais. Não, mas aí sabe pra quem que tem que ver esse filme aí? É aquele cara que ele viu o Mad Max na infância / adolescência. Exato, o cara que se impressionou com os takes dos carros. O caba que gosta do carro. As cenas de carro aqui, por outro lado, eu vou falar. Devia ter alguma coisa nos anos 80, que eu acho que eu comentei no almoço aqui, que essa cena era difícil de filmar, era uma novidade. Foi uma inovação técnica. Porque todos os De Volta para o Futuro tem cena do cara no carro brigando. O Indiana Jones tem cena no carro brigando. E essas cenas do Mad Max, aliás, nesse ponto, ele realmente foi foda. Mesmo os mais antigos, as cenas de carro, de briga no carro, enquanto tá em cima da coisa, são eletrizantes, vamos dizer assim. Agora, eu caguei, não é um negócio que eu gosto de ver, entendeu? Briga de carro. Se o cara é fã de carro, o cara gosta de carro, aí aqueles V8 fudidos, aquela barulheira, o cara é mais legal. Mas... Aliás, o som é bom desse último no cinema, cara. Eu dormi umas 4 vezes, me acordei com o som, que foi uma beleza. Eu fiquei feliz de não ter visto em casa esse, por causa do som. Eu tinha, na verdade, fazia tanto tempo que eu não ia no cinema, que eu tava ouvindo, que eu tava... Caralho, o som aqui é bom, hein? Tava meio assim também. Não, o som desse filme especificamente. E nem foi no IMAX, eu fui na sessão também normal. Não, foi no Cinemark. Não. Mas enfim, o ponto é o seguinte, é uma história que, assim, não tem nada de muito especial. Não é uma história ruim. Não é ruim. Assim, não é ruim. Dado o ambiente cultural que a gente tá, não era pra ter sido um fracasso desse tamanho em tempos normais. Sim. Só que dado a proporção do filme, não era pra gente estar falando dele, porque também não tem nada de especial. Exato. Então, cara, a gente criou um ambiente cultural, a gente... Sim, o wokeismo. A gente o cacete, que eu não fiz isso. Mas por conta dessa loucura woke, se criou um ambiente cultural tão insuportável que as pessoas não... Cara, deu certo no final das contas, né? Para o que eles queriam, né? Se for a escola de Frankfurt, aquelas coisas, a gente sabe que deu certo. A gente sabe que o Foucault, ele tinha essa pira maluca dele, de que a linguagem cria a realidade, né? Ou seja, as estruturas de poder e a definição das coisas pela linguagem. A linguagem cria as estruturas de poder. Essa é a pira. Né? Então, quando você define uma coisa linguisticamente, você está colocando uma limitação, e colocando uma limitação, você está exercendo poder e opressão. Ou seja, mulher com p***, basicamente. Exato. Não, então, quando você define o que é uma mulher, você fala, isso aqui é uma mulher, você está impondo um padrão sobre um outro ser humano que não existe. Então, e daí entrou nessa loucura, e você tem toda... então, vamos utilizar a linguagem para desmontar as estruturas de poder da sociedade. Você junta isso com a escola de Frankfurt, com aquela loucura você divide entre oprimidos e opressores, e o que aconteceu foi isso. Agora as pessoas... A favela vira comunidade, né? Você vai mudando as palavras achando que vai mudar a realidade. Exato, e aí você junta isso com o marxismo 2, não é operário contra o burguês, é a identidade. É um oprimido genérico contra um opressor genérico, né? E você tem essa situação infernal em que, olha, de fato, o cara olhou pra mulher no pôster, ele não pensou, isso é um filme sobre aquela personagem que apareceu no Fury Road. Ele pensou, isso é um filme de protagonista mulher e os caras fazem isso pra lacrar. O cara olhou lá no Metrópole, o pai que não deixou a filha cumprimentar, ele não pensou, pô, deve ter acontecido alguma coisa. Ele pensou, tem um branco e um negro. Exato. Então, deu ruim. E se a gente não acordar pra isso, nós vamos ser os wokes agora. Não, e aí, cara... a gente vai se deixar levar pela narrativa. E, cara, muita gente... O que assusta nesse negócio do Metrópole, por exemplo, a quantidade de gente... Me assustou, assim, o cara precisa de não precisa nem ser muito inteligente, até com QI brasileiro lá, dos 80 e poucos lá, dá pro cara falar assim, não... O cara tem uma intuição. Tá estranho, né? Tá estranho. O cara, no meio do negócio, falar, não, simplesmente... O cara ia disfarçar, mas não que ele fosse né... Num tempos que a gente vive. E, cara, você acaba com a vida do sujeito. O cara pode realmente apanhar na rua. Porque acham que ele é racista. Porque acharam que ele é. Então, Tem um livro do Scott Adams. Scott Adams é aquele chargista famoso. Do Gilbert. Isso, do Gilbert. Ele foi um notório apoiador do Trump. Né? Eu não sei se ele apoiou ou se ele só descobriu que ele ia ganhar antes da hora. Ele falou que ia ganhar, aí no meio do caminho ele começou, que eu li o livro dele, o Inbigli, que é um livro sobre persuasão e retórica, basicamente. Ele descobriu que ele ia ganhar, ele falou, cara, o Trump vai ganhar. Aí todo mundo começou a falar que ele era louco, ele falou, não, mas eu sou um maconheiro aqui, liberal, cara, mas o Trump vai ganhar. Aí o pessoal começou a ficar... E ele começou a ver as mentiras da Hillary, as políticas, e ele falou, cara, eu sou um maconheiro fudido, mas eu acho que eu gosto mais do Trump. Então ele chegou a apoiar mesmo. Aí quando ele entrou nessa de apoiar o Trump,
Tanto é que ele fala que ele acendeu um baseado pra comemorar quando o Trump ganhou. Quando ele começa a apoiar o Trump, a militância da Hillary começa a ir pra cima dele e começa a querer cancelar ele, tirar patrocinador e tal. Sabe o que ele fez? E esse é um dos pontos que ele usa no livro dele pra provar que a realidade não importa. É por isso que eu trouxe esse livro. A realidade não importa. O que importa é a história que contaram pras pessoas. Né? Que isso também não tem nada a ver nem com a escola de Frankfurt, nem com o Foucault diretamente. É uma outra pessoa. Mas enfim, ele fala assim, olha... Como as pessoas estão me cancelando, apesar de eu gostar mais do Trump, eu me declaro formalmente como um apoiador da Hillary. Não me cancelem. Ele continuou falando as mesmas coisas, o discurso dele não mudou em nada. Ele só disse, sou um apoiador da Hillary. Ele colocou um rótulo sobre si. E as pessoas se acalmaram. A gente tá num nível de insanidade tão doido que é o seguinte... Ele fala, olha, ele não tá nem fazendo uma afirmação epistemológica sobre a realidade. Ele só tá dizendo, olha... Existem 2 filmes. As pessoas estão olhando pra realidade e cada uma tá vendo um filme diferente. Cada uma tem uma versão dos fatos e em algum momento uma versão se impõe sobre a outra. E as outras pessoas não sabem lidar com isso. Né? Então, aqui no Brasil, você tem esse fenômeno que tem gente de esquerda falando que a economia nunca esteve tão bem, que na verdade as coisas... Exato, eu também mandei no grupo isso. Eu falei, cara... Tem vídeo do Boulos falando... Será que sou eu o problema? Porque pode ser, a gente tá... Quer dizer, não pode porque... Eu acho que não. O Boulos falou, eu faço as compras da minha casa... Érica Cocai, sabe? Esses caras, você sabe que eles estão vendo errado, mas poderia ser, né? Sim, gente, o cara tá tipo, não, eu faço as compras no mercado e eu tô vendo... Porque não são nuances, né? São opostos. Né? Assim, o Brasil quebrou ou o Brasil nunca teve tão bem. Exatamente. Não tem assim, ó, puta, tá mais ou menos, mas tem coisas boas de aqui. Interpretação. Exatamente. É um negócio que você fala, cara, que loucura, né? E aí, o que a cultura woke criou, no final das contas, você tira as pessoas da realidade e você cria versões discursivas diferentes. E deu certo, porque de um lado você tem o conserva, que o anti-woke não é nem conservador, tem um monte de progressista maluco, defensor de putaria e o caramba. Que é anti-woke. Exato, que é anti-woke. E o cara olha pra aquilo ali, ele não tá vendo o que é. Ele tá vendo os rótulos que o outro lado jogou em cima dele. E o outro lado tá olhando também pros rótulos. Então assim, funcionou. Nós estamos vivendo na cabeça do Foucault. É isso que aconteceu. Então tanta cabeça pra viver, né? Que a dele é careca, lustrada. Parece o homem do Meteoro Brasil um pouco. Mas bom, voltando ao filme, só pra finalizar, então. Sim. É uma história de vingança, redenção, de certa forma, que ela acaba se redimindo. E me incomodou, no filme especificamente, só pra gente não fugir dele no final, que o Immortal Jack lá, o Immortal Joe. Ele... Joe é tipo Zé em inglês, é muito engraçado. Você tem... exatamente. O cara, quem é o cara? É o Zé. Immortan, né? Não é nem... Imortão. Zé Imortão. Mas os nomes são horríveis também. Fora a cafonice do nome. De propósito, pô. Um pouco, de propósito. Não, tem cenas bizarras, principalmente nos começos. Mas aí eu acho que é meio quase humor, assim. Tem um negócio do olho. Aliás, no último ele usa essa cena do olho esbugalhado. Não, mas eu tava falando que esse Immortal Joe, Joe. Ele não... É um dos personagens mais interessantes, de certa forma, e menos interessantes, porque não tem nada sobre ele. Sim. E você não sabe por que ele ficou com aquele negócio na cara, você não sabe por que as pessoas são leais a ele. Por que as pessoas são leais. Cara, e é uma história totalmente inexplorada que devia ser quase central no filme, né? E eu achei que, cara... Se você continuar falando, eles vão fazer, hein? Porque a Furiosa acho que foi meio nessa, tipo, mó legal essa menina aqui que aparece no Fury Road, né? Acho que eu vou fazer. Não, porque, cara, eu fico pensando que desperdício de história e, assim, você sai meio decepcionado, não, como é que é? Você sai meio... Tá faltando alguma coisa, né? Meio, frustrado. Fala, cadê? Pelo menos uma explicaçãozinha, assim. Cara, quando acabou esse filme aí, eu fiquei lendo o Reddit pra ver o que os fãs achavam do negócio, e os caras são, realmente, quando eu assisti o Fury Road, eu fiquei pensando, caramba, essa Furiosa, ela deve ter passado um tempão trabalhando pro Immortal Joe, ela deve ter ganhado a confiança dele e tal, não sei o quê. Aí eles pegaram esse filme e contaram essa história. Aliás, é um filme com spoiler, né? A gente falou no começo. E as coisas que a gente descobre, como ela perdeu o braço, não sei o quê, são legais, mas não... O final você já sabia, que é o mais legal mesmo, né? Ela foi ou não foi pra casa, né? Exato. E aí no outro filme... Se ela foi, ela acabou. No outro filme, No primeiro. No primeiro, o Fury Road, eles vão... Eu não assisti esse filme, eu li no Wikipedia o resumo. Eu assisti, mas não lembro. Tá vendo? Você vê como eu gostei. Era uma dificuldade prestar atenção naquele deserto. Como eu odeio deserto, velho, em filme. Só dragão é pior. Vão te acusar de Oriente Médio-fobia. Só no Lawrence da Arábia. Aí, o melhor filme de deserto. Mas se cortasse o Aladdin, deserto, ia ficar... Aladdin?
Se cortasse o deserto do Lawrence da Arábia, ia ficar muito melhor. Ia ter 2 minutos de filme. Mas as novelas da Record? Mas estamos nos estendendo. No Fury Road, o que acontece é que o filme termina, ele começa no final do Furiosa, sim, né? Que as mulheres se escondendo na máquina de guerra lá e tal, que ela libertou as mulheres, mano. E aí o Immortan Joe fica puto, caralho, eles estão saindo, fugindo, aí começa a perseguição. Isso. E aí ela conhece o Max no meio do caminho e tal, caralho. Ela fala, olha, pra gente fugir dele, a gente vai ter que ir pra um lugar, que é um lugar onde as coisas são belas e é tudo muito bonito e é tudo muito legal. E eu cresci lá. Tá certo que ela amputou o braço, que tinha um caminho, mas ela descobriu, tanto é que ela chega, é um deserto. Isso. Então ela chega lá e virou um pântano fudido. E sobraram 3 mulheres. E morreu, todo mundo sobrou. Lá. E é isso. Então no final das contas, não é tão lacração assim, porque a sociedade matriarcal também não sobrevive. A matriarcal é verdade. É verdade. E aí eu acho que ela volta e toma a cidade do... Isso, ela toma a cidade do Immortan Joe porque ele tem um jardim muito foda. E tem uma água-cola, né? Exato. Como é que é Coca-Cola? Por que chama water-cola? Eu não faço ideia. Enfim. É isso, né? É um filminho bobo que a gente ficou 3 horas falando. É um filminho bobo que tem uma coisa simbolicamente interessante que não é novidade pra ninguém. Você já viu em outros lugares. Então é isso. E a gente só tá falando porque a lacração corroeu os nossos cérebros. Mas pra finalizar, justamente isso. Uma das coisas que fez até a gente ver o filme foi algumas pessoas falando, primeiro lá fora e depois aqui se repetiu, que, não, o filme é bom pra caramba. O Rotten Tomatoes eu acho que tá perto de 80, 90. E eu falei, então deve ser um filmaço, sim, né? Sim. Chegou lá, é um filme normal, o que fez as pessoas acharem o filme bom foi a anti... O cara falou, vai ser lacração. Não é tanto assim, 90% de ok. Não, né? O cara foi esperando o filme da Dona Aranha, como é que é lá, Miss Spider. Aquela Marvel, a Marvel. Miss Marvel, The Marvel, sei lá que essas porra aí. Foi lá e chegou e falou, cara, um filme normal. Legal, E tomou um susto. Então, para um filme normal, está muito bom. Então, tá logo estará nas digitais aí, na Max. Sabe qual é a vibe desse filme? Todos aí, vocês que viveram durante os anos 2000 vão lembrar. É um filme straight to DVD, tá ligado? Isso aí. Nem passa nesse negócio. Bom, mas muito obrigado. Nem vou fazer o Você Sabia hoje, porque a gente se estendeu e eu também não escrevi, então fica por isso mesmo. Muito obrigado por acompanhar a gente. Comentem, reclamem, falem bem, faz o que vocês quiserem. Mais importante, cuidado que a lacração te pega, hein? Tá embaixo da cama. Cuidado da lacração. Você só fala que não tem lacração porque você é agente russo. Eu sou agente russo. Então, lacrador. Nos vemos no próximo Cine Quinto. Espero que você tenha gostado. Vamos falar de filme bom agora, né? Bom, se bem que o Clique foi bom, então tá bom. Um bom, um mais ou menos. Um bom, mais ou menos. Só pra dar aquela, né? Próximo episódio, Nova Onda do Imperador. Pô, filmaço. Sério, Esse é legal, não tô brincando, legal, é um dos filmes mais legais da vida. Pra mim tá sem sacanagem entre os top 20 filmes da vida. Porque ele é redondo. É tipo De Volta para o Futuro também. Não tem aquela... Não, De Volta para o Futuro tem até uma certa profundidade. Bom, enfim, a gente fala quando falar dos filmes, né? Então, muito obrigado. Até a próxima. E vejo vocês no próximo Cine Quinto. Tá reclamando do quê? Tu viu Pequena Sereia, mano? Você que me obrigou também, né?